Ancião Salvador Bueno pregou que Cristo não intercedia pelos santos no Antigo Testamento. Ou seja, isso contradiz Hebreus capítulo 7, 25 e Hebreus capítulo 13, 8, onde a Bíblia afirma que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, inclusive, isso é um ataque à doutrina da salvação. E eu vou colocar aqui para vocês as falas do Salvador Bueno. E, inclusive, logo depois, eu vou colocar outras falas, não só de Salvador Bueno, mas de Luiz Carlos Euclides, onde eles desferem ataques contra o cristianismo e contra a fé cristã. Deixa o like e compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Um grande abraço a todos vocês que já chegaram nessa live. Já chega deixando o seu like. Bora lá, gente? Então, vamos ouvir aqui as falas do ancião Salvador Bueno das Neves. Preste bastante atenção nessa fala. Irá o mundo como está, enquanto não se manifeste a sua ira. A diferença que nós temos hoje é que não havia um intercessor nesse tempo, não havia alguém que estivesse ao lado do Senhor, na qualidade de filho, para interceder em favor dos seus irmãos. Mas agora nós temos, na graça do Filho de Deus, o Senhor. Vocês ouviram aí? Eu vou colocar novamente para vocês, aonde o Salvador Bueno das Neves, ele disse claramente aqui, publicamente, que Jesus não estava no Velho Testamento. E que, possivelmente, Deus criou Jesus lá no Novo Testamento. Então, Jesus não era Deus. Preste atenção aqui novamente na fala do Salvador Bueno. Vamos ouvir. Irá o mundo como está, enquanto não se manifeste a sua ira. Agora, preste atenção. A diferença que nós temos hoje é que não havia um intercessor nesse tempo, não havia alguém que estivesse ao lado do Senhor, na qualidade de filho, para interceder em favor dos seus irmãos. Vocês entenderam aqui? Então, qual a contradição aí? Hebreus capítulo 7, 25 afirma que Cristo sempre vive para interceder. O Antigo Testamento já tinha intercessores Moisés, Samuel, Jó. Então, dizer que Cristo só intercede agora e não antes é limitar a eternidade de Cristo, está descrito em João 8,58, Apocalipse 13,8, e ignorar que a obra redentora é eterna. Olha o tamanho da heresia que o Salvador Bueno está pregando aí em cima do púlpito. É a mesma coisa de dizer que Jesus não entrou no reino de Deus. É a mesma coisa de dizer que a coleta é santa e faz parte da salvação. É a mesma coisa em dizer que agora foi exposto aí que o batismo salva e perdoa pecados. A água da Sabesp perdoa pecados. Então, a fala de Salvador Bueno, ela declara que Cristo, olha só, o trecho bíblico declara que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus 13:8. A intercessão de Cristo é baseada em seu sacrifício eterno. Hebreus 7:25. Então, dizer que não havia intercessor no Antigo Testamento ignora que Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E que o Espírito Santo já atuava em Gênesis 1:2. Isso limita a obra de Cristo ao tempo e sugere que os santos do Antigo Testamento foram salvos sem intercessor, o que é uma heresia grave. Olha só, esse homem aí, ele está dizendo que Jesus Cristo, não estava no Velho Testamento. Ele nunca existiu no Velho Testamento. E isso, para o cristianismo, isso é um problema grave. Isso ele está indo contra João 8,56, Romanos 4,3. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui novamente para vocês o trecho, para vocês ouvirem. Vamos ouvir. Irá o mundo como está, enquanto não se manifeste a sua ira. A diferença que nós temos hoje
é que não havia um intercessor nesse tempo. Não havia alguém que estivesse ao lado do Senhor, na qualidade de filho, para interceder em favor dos seus irmãos. Vocês entenderam aí? Então, no Antigo Testamento, Jesus não estava ao lado de Deus. Não existia Jesus. É o que ele está colocando aí, tá? Então, Jesus em si não é eterno para ele. Então, não é Deus. Ele passa a existir depois. Ok? Então, vamos para a próxima heresia? Bora. Então, a 1h40. Olha só, a próxima heresia de Salvador Bueno das Neves. 1h40. Vamos ouvir aqui. Ele vai falar a seguinte frase. Aflições todo mundo passa. Vamos ouvir aqui juntos. Esperança com Deus, irmãos. Essa é a razão de Deus haver colocado em nós o seu Espírito Santo. Porque ele nos consola. Ele nos ajuda. Ele nos dá entendimento e força para vencer. Quantas coisas sucedem já nos nossos dias? As tribulações desse tempo presente. Paulo mesmo escreveu que as tribulações e as aflições deste tempo presente não são sequer para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aflições todo mundo passa, preocupações, temores, enfermidades, contratempos, insucessos, de vez em quando medo, aflições pelo dia de amanhã, pela desesperação. Vamos lá. O trecho que Paulo fala sobre as aflições do tempo futuro e assim por diante, Paulo ele está falando exatamente sobre a questão de você usar a lei para se justificar diante de Deus. Ou seja, quando nós entendemos que Cristo foi exposto na cruz, foi crucificado, seu sangue verteu no duro madeiro da cruz, e que nós já fomos salvos pela obra redentora de Jesus, e não é pelas nossas obras, confirmando aquilo que está em Efésios 2, 8, 9, Tito capítulo 3, verso 4 e 5, enfim, confirmando que a salvação não é pelo mérito e pelo esforço humano, mas pelo mérito e esforço de Cristo Jesus, e que nós não precisamos praticar obra para ser salvo, porque nós já fomos salvos na cruz. Nós podemos praticar por gratidão por aquilo que foi feito, mas para ser salvo não. Agora, a aflição é exatamente essa, porque o homem quer praticar para ser salvo. E é por isso que existem as aflições. Porque nós queremos mérito. O ser humano quer mérito, quer participação na salvação. E isso se chama concupiscência da carne. A concupiscência da carne é o desejo desenfreado da carne de se auto-justificar. Isso é concupiscência da carne. É você praticar uma doutrina, uma lei, uma regra para poder ser santo, ou seja, ser melhor do que o outro, para se julgar melhor do que o outro. Isso se chama concupiscência da carne, e Paulo descrevia isso como pecado, tanto que Paulo dizia nas suas cartas que todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, ou seja, estão mortos debaixo da lei. Ou seja, negam a Cristo. Eles tentam se justificar usando doutrinas e regras, assim como o povo da CCB. Tá certo? Por isso que da boca deles só sai condenação e morte, porque todos os dias eles cultuam o seu próprio ventre dentro da congregação cristã no Brasil. São ventres preguiçosos, como Paulo mesmo disse. Mas aqui, o Salvador Bueno, ele junta a aflição desse mundo, que é você pegar trânsito, você pegar ônibus lotado para ir trabalhar, você ter que pagar conta, você passar enfermidade para o hospital. Ele junta, ele fala que a aflição que Paulo estava dizendo é exatamente essa. Não, Paulo não estava dizendo não estava falando nada sobre essa aflição. Tá certo? Então, a frase que ele colocou foi: aflições todo mundo passa, preocupações, temores, enfermidades, contratempos, medo, aflição pelo dia de amanhã. Nós temos um problema, seu Salvador Bueno. Mateus capítulo 6, 34 está escrito assim, abre aspas, não vos inquieteis com o dia de amanhã. João capítulo 16, 33. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que é para a pessoa ter bom ânimo, porém quem venceu o mundo foi Jesus, não nós. Foi o esforço de Jesus. Ele
foi o único que conseguiu vencer o mundo. Nós não conseguimos vencer o mundo. Filipenses capítulo 4:4. Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. Porque o Senhor venceu o mundo. Então nós temos que se alegrar na obra dele. Então, a pregação, ela foca em sofrimento. Mas a Escritura enfatiza a alegria inabalável em Cristo, mesmo nas tribulações. Romanos 5:3-5. Ok? Então, em Cristo eu tenho certeza. Em Cristo eu tenho confiança. Tanto que Paulo dizia que fomos justificados, perdoados e abençoados com toda sorte de bênçãos por causa do mérito de Cristo na cruz. Ok? Então tá aí. Já temos mais uma heresia que foi pregada pelo Salvador Bueno das Neves. Vocês estão gostando da live? O que vocês estão achando aí da live? Primeiro trecho que eu coloquei aí, o Salvador Bueno, ele simplesmente diz que não havia intercessor entre os homens e Deus. Não havia, Jesus Cristo não havia no Velho Testamento. É óbvio que o nome Jesus não existe no Velho Testamento, mas segundo o cristianismo, ele já existia desde a fundação do mundo, porque fala do cordeiro imolado desde a fundação do mundo. E aí como é que fica? A Karen colocou sim, top. A Karen também acrescentou, quando foram anunciar para Abraão que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, quem ficou falando com Abraão? Certo? Então, o Luiz Pereira colocou, infelizmente, o povo da glória em todas as veias faladas no púlpito. Aqui, ó. O Gilson Martins colocou, verdade, irmão, temos que nos alegrar no Senhor. Tá aí. Aí os irmãos, acho que o Gilson, acho que provavelmente seja da CCB. Você ainda é da CCB? Você está na CCB, irmão Gilson? Coloca aí no seu comentário, por gentileza. Agora, vamos lá. 1h08. Vamos ouvir aqui mais uma heresia do Salvador Bueno das Neves no culto online da Congregação Cristã do Brasil. Aqui já é um pouquinho antes, tá, gente? Aqui já é na hora quando ele se levantou da oração, aí ele falou alguma coisa sobre coleta. Quer ver? Ó? E também na Vila Formosa. Anunciamos também, como sempre fazemos, as necessidades que há na obra de Deus, principalmente na piedade. Como ouvimos, os dias estão difíceis, muita gente desempregada, padecendo necessidades. Também quantas coisas vêm acontecendo, irmãos, no mundo e aqui no Brasil também. Tempestades, tufão, enfim, tanta coisa que destrói cidades inteiras. Também alagamentos, onde se perde tudo que tem. Presta atenção no discurso. Ele está falando que estamos passando por momentos difíceis no mundo. Aí ele está falando sobre alagamento, tufão, ele está falando sobre desemprego, ok? E aí ele está falando que a obra de Deus, que a CCB está precisando de dinheiro na coleta para poder manter essas pessoas, certo? Só que vamos observar alguns pontos nesse discurso, quer ver? Ó? E o povo de Deus espera no Senhor e na piedade que está no coração do povo. E os diáconos são os mensageiros de Deus no atendimento da piedade com o fruto que Deus prepara. Então anunciamos coleta única, que é para piedade, viagens, manutenção e construção de novas casas de oração. Pronto. E construção de novas casas de orações, onde Jesus e os demais discípulos e apóstolos nunca pediram dinheiro para construir casa de oração. Beleza? Mas eles pegam o dinheiro do povo, a grande parte é para construir templo religioso. Por quê? Cimento, pedra e areia custa muito mais caro do que comida. Isso é fato. Tá? Essa é a conclusão lógica do assunto. E outra, boa parte dessa coleta aí, não só para construção, mas também vai para fundo de investimento. Eles colocam em aplicações de fundo de investimento e em cima do dinheiro do pobre eles ganham rentabilidade em cima. Isso já foi comprovado em documentos oficiais. Tá certo? E ainda para poder pagar o cartão corporativo das viagens missionárias que eles fazem, né? As viagens missionárias. Certo? Então, vamos aqui
colocar esse ponto. Então ele anuncia a coleta para piedade, que são esmolas, né? Mas não menciona, ele não faz menção da justiça social. Mateus capítulo 25, 35, 40 e Lucas capítulo 6, 30, 35. Olha o que está escrito lá. Jesus ordenou, foi uma ordem de Jesus para aquela época ali, para aquelas pessoas. Dai a quem te pedir. Mateus capítulo 5, 42. Nós temos um problema. Na congregação que está no Brasil, todos os que pedem na obra da piedade recebem? Não. Na congregação que está no Brasil é feita uma ficha, vai pessoas na tua casa fazer uma pesquisa, não tem nada de revelação, não tem nada. Eles vão na tua casa, irmãs da obra da piedade, ali vai o diácono também, e ali é feito um levantamento. Eles ficam observando como está a sua casa, se tem limpeza, higiene, eles observam. Já teve relatos de pessoas que ficaram até constrangidas e frustradas, porque tiveram que abrir ali o armário para poder mostrar que não tinha mantimento. Então eles, de uma certa forma, eles acabam abrindo, observando se tem televisão, se tem papagaio, se tem cachorro, e eles vão colocando todas essas informações, esses elementos. E aí no final, eles ainda vão perguntar para o outro: e o que você achou? É o que você sentiu, né? Que eles mudam a palavra, né? Que ao invés de eles falarem o que você achou, eles falam o que você sentiu, para poder ficar mais espiritual. E aí um fala para o outro: então, irmão, eu não senti da parte de Deus. Sabe por quê? Porque eles não estão congregando. Não, eles não estão servindo a Deus, irmão. Eles estão indo na Assembleia, eles estão indo na Deus e Amor, estão indo na Batista. Irmão, não sei, não. Eu senti um arrepio quando eu entrei na casa, irmão. Aquele rapaz ali me parece que ele tá usando droga. Sei lá se ele vai pegar comida aí, vai vender na droga. Mas tem criança então, irmão. Mas só que é o seguinte, né? Deus sabe, né? Por que tá apertando essa família aí, né? Às vezes é uma prova, Deus tá colocando a mão. Eu senti da parte de Deus que é a mão de Deus que tá pesando ali, viu, irmão? Mas tem criança pequena passando fome ali. Tem deficiente. Então, irmão, mas Deus não fez sentir, irmão. Deus vai criar um caminho. Vamos entregar na mão de Deus? Deus vai criar um caminho. Aí leva a ficha pro Braz, e já leva os argumentos, e quando chega lá, não aprova, então automaticamente vai contra o que Jesus ordenou aqui, ó. Dai a quem te pedir. Mateus capítulo 5, 42. Pronto, já não é cristianismo. Se eles colocam regras para poder dar assistência para as pessoas, já não é cristianismo. Está contra a palavra de Jesus. Já é anticristo. Vamos lá. E também está escrito aqui, ó: amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, 44. Pronto. Se aquele fulano ali não está congregando, está indo na Batista, na Deus Amor, na Assembleia, se não é batizado na congregação que está no Brasil, se aquele fulano ali, ele critica a congregação, já bateu boca com o ancião, se aquele fulano ali dá trabalho na obra, peraí, eu tenho dinheiro no caixa, mas aquele fulano está desempregado. Mas ele já bateu boca com o ancião, ele já arrumou confusão na obra. Então, mas está escrito aqui, ó: amai os nossos inimigos. Por que nós não vamos dar assistência para ele? Porque ele já deu trabalho nessa obra, irmão. É Deus pesando a mão nele. Mas está escrito: amai os nossos inimigos aqui. Então, uma igreja que não passa por cima dessa vaidade, desse ego, e não perdoa, e não usa de misericórdia, pode esquecer que não é uma igreja cristã. Então, o Salvador Bueno, ele foca em sofrimento futuro, ignorando o amor ativo ao próximo. Agora, observa o detalhe aqui. Em Tiago capítulo 2,16, está escrito assim, ó: se algum de vós lhe diz, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes dais o necessário para o corpo, que proveito há? Vou ler novamente. Tiago capítulo 2,16. Se algum de vós lhes diz, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes dais o necessário para o corpo, que proveito há? Então, olha só. Isso aí, automaticamente, o que o ancião da CCB, ele coloca, expõe, né? E o jeito que é feito na obra da piedade é totalmente ao contrário daquilo que está sendo exposto nas Escrituras, por Jesus. Por exemplo, ó, Lucas capítulo 12, 15. Guardai-vos da avareza.
Tiago capítulo 5, 1, 3. Condena os ricos que acumulam e não pagam salários justos. Na congregação que no Brasil, nós temos vários milionários na congregação, inclusive anciães milionários, que muitos deles utilizaram do título de ancião para poder ficar com a conta gorda, vendendo bugiganga na congregação, vendendo instrumento musical, vendendo purificador de água, vendendo véu, inário, Bíblia e vendendo uma série de coisas aí. Tem gente que ficou milionário vendendo colchão magnético e usando títulos de ancião. Tá certo? Só que a Bíblia diz para esses ricos que eles têm que pegar tudo aquilo que eles têm e simplesmente distribuir de forma igualitária aos pobres. Eles fazem isso? Não fazem. Eles não fazem isso. Então isso não é igreja cristã. Isso é totalmente contra os preceitos bíblicos que Jesus ensinou. Então guardai-vos da avareza. Tiago capítulo 5, 3, condena os ricos que acumulam e não pagam salários justos. O sermão do ancião, né, ele foca em necessidades genéricas, mas não denuncia a injustiça social, a injustiça estrutural, a cobiça, Efésios capítulo 5, 3. Então, o ancião, ele deveria não só solicitar que dessem esmolas, no caso, dessem a coleta, mas ele também deveria admoestar as pessoas a terem o coração quebrantado para com os pobres. E, inclusive, quebrar as barreiras dos preconceitos, como, por exemplo, amar até o vosso inimigo. Tá certo? Então, inclusive, na parábola do, salvo engano, do bom samaritano, fala exatamente sobre isso. Certo? Então, a cobiça, que é o Efésios capítulo 5, 3, ou a hipocrisia de quem ora e não pratica misericórdia. Então, não adianta nada você ir na igreja, você abrir o culto em nome do Senhor Jesus, terno, gravata, todo mundo cabelo cortadinho, bonitinho, as irmãs do cabelo grande, né, com o melhor shampoo, comprado de irmãs da obra da piedade, irmãs, filhas de anciães, que tem mega empresas. Não adianta nada você chegar lá na igreja, toda bonitinha, fazer orações, ouvir palavra. E, inclusive, a palavra que é pregada é toda enchendo a tua vaidade, o teu ego e a tua ganância. Não adianta nada disso se você não tiver misericórdia. Entendeu? Você é soberba, você é gananciosa. Então, isso contradiz o ensino profético e apostólico sobre a fé que opera por amor. Gálatas capítulo 5, 6. Certo? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é um ponto interessante. Vocês estão gostando da live, gente? Se vocês estão gostando da live, primeiro, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa um comentário aqui, ó. Vai comentando aqui na barra de rolagem aqui e vai colocando o seu comentário que outras pessoas também vão colocando a sua opinião também, tá certo? Vira como se fosse um debate aí, uma conversa, um diálogo aqui nos comentários. Aqui o irmão Gilson, ele colocou aqui, ó, que ele já saiu da CCB já faz 3 meses. O Gustavo mandou saudação para mim. Amém, a saudação. Um grande abraço. Aí o Gilson colocou aqui, ó. Fiquei 31 anos lá, 18 anos como cooperador. Tá aqui, ó. Do ofício ministerial. Aqui. Certo? E ele colocou aqui, ó. Te acompanho já faz 3 anos. Muito obrigado, viu, irmão Gilson? Você já deve ter visto muitas fases minhas, né? Você já deve ter visto muitas fases, porque o meu canal, ele não é um canal só que fala de Bíblia, mas ele reflete de inúmeras formas, de inúmeros jeitos, de várias perspectivas e ângulos. Né? Por isso que o meu canal é reflexão. Né? A Kelly colocou aqui, que absurdo, abrir o armário é demais. Jamais eu deixaria fazer isso na minha casa. O Gilson colocou, aprendi muito com o irmão. Só agora, hoje estou liberto. Isso, é isso mesmo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos meteis mais no jugo da servidão. Tá certo? Doutrinas humanas, filosofias humanas, assim por diante. A Keren colocou a mania que eles têm de julgar os outros, deve se suprir a todos. O Tiago colocou, Tiago, um judeu líder, falou, a igreja pura é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Exatamente. Mas na congregação do Brasil só se cuida somente da comunidade, da CCB, e inclusive, não só da comunidade, mas somente daqueles que têm bom testemunho dentro da comunidade, ou seja, os bajuladores, né? Filhos dos
parentes e assim por diante. Tá bom? Jesus colocou, verdade, muito bom. O Agnaldo colocou aqui, o Senhor Jesus mandou vender o que tem e doar para os pobres, mas quer fazer bonito com o dinheiro dos outros. Inclusive na CCB tem muito disso. Tem muitos irmãos que chegam um na casa do outro e falam assim, irmão, vou viajar lá para Bahia, lá. Vê se Deus prepara alguma parte aí parte sua aí para poder levar para lá. Aí vai lá, junta um sapato, roupa, e aí leva para casa do irmão. Aí passa na outra casa, irmão, Deus preparou de ir lá para Bahia. Tô numa luta aí, irmão. Deus quer um caminho, né? Deus quer um caminho. Se o irmão puder me ajudar numa parte aí. Irmão, Deus preparou aqui Deus preparou aqui o dinheirinho para você ir para Bahia. Irmão, se Deus preparar também uma roupinha, alguma coisa para poder levar para o povo lá, tá bom. Aí quando ele chega lá na Bahia, ele fala assim, dou graças a Deus, irmão, que Deus me abençoou tanto que hoje eu tô aqui, eu trouxe para vocês aqui aquilo que Deus me abençoou, que foi mantimento, roupa, calçado e tal, então servindo a Deus. Então, quer dizer, faz lá o nome dele às custas das pessoas aqui de São Paulo, um exemplo, né? Então, eu vi muito isso na CCB. Mas vamos continuar aqui, com a fala do Salvador Bueno. 1h31. 1h31. Aqui, ó. Vamos lá, tá aqui. O ancião, ele vai falar assim, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus da minha salvação. Ele está falando aqui sobre... Aqui nós vamos entrar sobre contradição, tá? Porque o Salvador Bueno, ele vai se contradizer aqui em algumas falas. Presta atenção aqui, vamos lá. E a fome aparece. As ovelhas da malhada, que eram ovelhas melhores escolhidas, seriam arrebatadas, tiradas do uso do homem, não haveria mais mantimento. Nem vacas também, na criação que eles tinham, não haveria mais. Situação da miséria que haveria de chegar. E ele, se ele participasse, ele faz aqui a sua declaração. Todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor e vou me exultar em Deus da minha salvação. Ainda que eu veja tudo isto que vai acontecer... Pronto. Então aqui vocês estão observando que acho que ele está lendo até um trecho, né? Ele está lendo o trecho de Abacuque aí. Beleza? Então, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus da minha salvação, ainda que eu veja tudo isso que vai acontecer. Agora vamos para 1h39. Agora vamos observar aqui as contradições. Quer ver? Ó? Então, ele falou para se alegrar, né? Agora ele vai falar o seguinte: aflições todo mundo passa. Quer ver? Ó? Olha só. Esperança com Deus, irmãos. Essa é a razão de Deus haver colocado em nós o seu Espírito Santo, porque ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos dá entendimento e força para vencer. Quantas coisas... O Espírito Santo nos consola. Qual é a função do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, a função do Espírito Santo é a consolação, isso é fato. Vou para o Pai e vos deixo o Consolador, que vos consolará em toda justiça. Certo? Segundo ponto, a função do Espírito Santo é guiar você no caminho da verdade. Mas que verdade? Que verdade que é essa? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Mas espera aí. Então, a verdade é Jesus. Mas na Assembleia de Deus, eles têm uma doutrina lá que diz que é Jesus. Na Deus do Amor, eles têm uma doutrina lá que diz que é Jesus. Na Batista, tem uma doutrina lá que diz que é Jesus. Na Presbiteriana, tem uma doutrina que fala que é Jesus. Mas por que essas igrejas não se unem? E por que todas essas igrejas, elas dizem que o Jesus da outra igreja é herege? É seita. Então nós temos um problema. Qual é o caminho verdadeiro? Aí, agora eu vou mostrar para vocês a função principal do Espírito Santo. Jesus disse, vou para o Pai, vos deixo o Consolador. Teve outro trecho que ele falou,
Deixa o Espírito Santo que vos fará lembrar das minhas palavras. Opa, peraí. Então a função do Espírito Santo é fazer você lembrar das palavras de Jesus. Então quando você pega as palavras de Jesus, você entende as palavras de Jesus, aí sim você tem um parâmetro da verdade. Pronto. É com essa verdade que você vai julgar segundo a reta justiça. Como é que você julga segundo a reta justiça? É você entendendo as palavras de Jesus, que é um muro, né, de limitação. Esse é o muro de limitação, ou seja, é o muro de parâmetro. Entende? Então essa é a função do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. O ancião, ele diz assim, ó, aflição todo mundo passa, preocupações, temores, enfermidades e assim por diante. Ele vai falar agora. Isso sucede já nos nossos dias. As tribulações deste tempo presente. Paulo mesmo escreveu que as tribulações e as aflições deste tempo presente não são sequer para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos lá. A glória que há de ser revelada. Certo? Beleza. Aí agora a 1h42. 1h42. Vamos ouvir aqui juntos. Agora nós vamos pegar a contradição. Vamos ouvir aqui. Ele vai falar a seguinte frase. Se alguém está aqui cheio de preocupação, o que vai ser, como vou fazer? Olha só, que é isso que o CCBano vai buscar na congregação. Ele vai colocar Deus contra a parede e vai falar assim, Senhor, eu desde a minha meninice eu sou santo, ou seja, desde a minha meninice eu procuro te agradar. Eu venho na igreja, não falto no culto. Eu nunca coloquei um short, uma regata, eu nunca fui pra balada, nunca fui pra praia, pro cinema. Eu não leio livros estranhos. Eu não entro em site de pornográfico, eu não assisto filmes. Entendeu? Eu não assisto nem televisão, eu fico cantando o hino todo dia. Para o CCBano, isso é santidade. Então ele vai na igreja para jogar Deus contra a parede e vai falar assim, Deus, eu tenho méritos. Eu posso te colocar contra a parede. Eu posso, porque eu tenho mérito. Eu me esforcei para isso. Do mesmo jeito que o irmão do filho pródigo fez com o pai. Ele fala, pai, eu sempre estive convosco. Trabalhei para o senhor como escravo. E o senhor nunca fez isso para mim. E em detalhe, o irmão do filho pródigo, o que ele tinha na mão? A herança, porque o pai já tinha dividido a herança para ele. Então ele não precisava trabalhar. Ele não tinha necessidade nenhuma de trabalhar. Mas ele queria trabalhar, sabe por quê? Porque ele queria jogar na cara do pai dele. Pai, eu trabalho para o senhor como escravo. E o senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Mas tinha necessidade de ele trabalhar? Não, não tinha. Mas ele fazia isso para poder ter mérito. Era ganancioso. Era corrupto de coração. Certo? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Casa do Senhor. Por quê? Porque ele tinha as tristezas e os combates, mas quando ia à casa do Senhor, o fato de estar ali, a presença de Deus, certamente lhe fazia sentir paz e alegria. Quem sabe... Agora preste atenção também. Você pode observar que o Deus da CCB, que prega-se no púlpito, ele não tem certeza daquilo que está falando. Porque se é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, principalmente onisciente e onipresente, ele falaria assim, ó, essa palavra aqui é para Maria, é para o João. Ou ele falaria assim, ó, entrou alguém aqui hoje, ele falaria com certeza, entrou alguém aqui hoje que está passando por essa situação. Mas olha o que o Salvador Bueno ele faz. Quer dizer, o Espírito tomando a boca do Salvador Bueno. Vamos colocar assim dessa forma, né? Para não julgar o servo de Deus, né? Vamos lá. Sabe, nesta manhã, deste dia, o Senhor manifeste um pouco da sua alegria. Pelo menos enquanto estamos agora na presença do Senhor. E esta alegria se manifestando, irmãos, faz a gente esquecer um pouco dos temores. Se alguém está aqui agora, veio congregar. Se alguém está aqui agora e veio congregar, ou seja, ele colocou uma condicionante se. Se alguém está aqui agora, veio congregar, e
Vamos continuar. Ou onde estiver ouvindo a palavra, cheio de preocupação, o que vai ser, como vou fazer, não só do futuro do mundo em si, mas do futuro da sua vida terrena, receba nesta manhã a paz e a alegria de servir a Deus. Agora, aí, outro ponto. Receba nessa manhã a paz e a alegria de servir a Deus. Espera aí. Essa paz, ela já foi dada de graça, que é o dom gratuito, ela foi dada de graça na cruz. Aqueles que creem em Cristo já são nova criatura. O que é ser nova criatura? É já ter paz, já saber que foi reconciliado. Hebreus, salvo engano, capítulo 5 ou 6, está escrito que eles já estão no repouso sabático das suas obras. Porque ele entende que para a salvação não depende do mérito das suas obras. Você tem que se comportar direito? É claro que você tem que se comportar direito. Você tem que ser um bom marido, você tem que ser um bom filho, tem que ser um exemplo no trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou muito bom exemplo para as coisas. Porém, na questão do trabalho, por exemplo, o horário lá é 9h30 que eu tenho que entrar, eu sempre chego 8h50, 8h40. No mais tardar 9 horas. Entendeu? Porque eu tenho que me programar. Eu, como gestor, preciso me programar. Eu já preciso saber como que vai ser a organização do dia, preciso fazer o planejamento do dia. Então, eu já tenho isso em mim. Então, eu saio muito mais cedo. Certo? Então, assim, você tem que ser um bom marido, você tem que ser um bom filho, você tem que ser uma pessoa honesta. Você não vai conseguir ser o Superman, ou seja, você não vai conseguir ser o cara melhor em tudo. Você sempre vai pecar, vou colocar assim o termo. Você sempre vai ter pecados. Diante dos homens, você sempre vai ter pecado. Mas diante de Deus, você não tem pecado por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo que pagou os teus pecados. Porém, todas as vezes que você pecar contra o teu irmão, vai depressa e reconcilia com ele. Que isso é uma resposta daquilo que você creu. Se Cristo, ele se entregou por você, pela humanidade, então faça o mesmo também pelo seu próximo. Esse é um conselho meu, certo? Não tem condicionante para salvação? Não tem. Porém, é interessante você cumprir o que Cristo fez, cumprir também com o teu próximo, tá certo? Então vamos lá. Qual é a contradição aqui nesses trechos, nos textos? O ancião, ele exorta os ouvintes a terem alegria e confiança de Deus, mas imediatamente lista uma série de medos, ansiedade e desesperanças como sendo normais e parte da vida. Ele prega uma mensagem de alegria inabalável, Abacuque 3, 17 e 19, mas na prática valida o temor e a inquietação, contradizendo o próprio exemplo que citou. Então, se Abacuque se alegrou apesar das circunstâncias, já o ancião ele inverte a lógica ao dizer que as aflições são naturais, tornando a alegria uma exceção e não a regra da fé. Ou seja, quando ele começa a falar sobre essas aflições, ele está falando automaticamente para você viver também debaixo da lei. Por quê? Porque está escrito no Novo Testamento: o amor lança fora o medo. Então, você não, na graça, você não tem mais aflição. Por quê? Porque você tem certeza e confiança. Só isso. Você não tem mais aflição. Tá certo? O Tiago colocou assim, ó: como aqueles dois, um ora em pé e pediu misericórdia, o outro ora ajoelhado e se justifica. Que não é igual os demais pecadores. Jesus disse: qual deles saiu justificado? Né? Exatamente. Então, qual deles saiu justificado? Quem saiu justificado foi aquele que falou: tem misericórdia, sou pecador. Ou seja, foi aquele que se humilhou, foi aquele que não teve vaidade própria, não achou que era melhor do que o outro. Ele simplesmente se rebaixou, entendeu? Então, pediu misericórdia. Amém, irmã Celina? Deus abençoe. Tá certo? Então tá aí, ó. As contradições. Agora vamos um pouquinho aqui para o Luiz Carlos Euclides. Então já coloquei aqui o trecho onde o Salvador Bueno ele afirma que Jesus Cristo não estava no Velho Testamento. Certo? Não estava no Velho Testamento, ele não é intercessor no Velho Testamento.
Beleza? Então, estou removendo aqui. Agora, eu vou colocar o Luiz Carlos Euclides. O Luiz Carlos Euclides agora, deixa eu pegar aqui o vídeo, tá aqui. E o Luiz Carlos Euclides, ele entra quase na mesma situação também de negar o Espírito Santo. Certo? Então, o Luiz Carlos Euclides, ele entra mais ou menos nessa situação. Eu vou colocar aqui só a pauta que eu fiz dele antes do vídeo, né? Que antes de eu fazer o vídeo, eu faço um esboço, né? Como se fosse uma aula. Agora eu vou colocar aqui as falas do Luiz Carlos Euclides, ele falando aí sobre o Espírito Santo. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui rapidinho, aí nós já vamos começar. Gente, não se esqueça, deixa o like e compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, tá? Esse canal aqui, ele já ajudou muitas pessoas. Ele já ajudou muitas pessoas a se libertar desse câncer que é a congregação cristã no Brasil. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as falas do Luiz Carlos Euclides a 8 minutos. Eu vou colocar primeiro aos 6 minutos. 6 minutos, 25 segundos. Preste bastante atenção nesse trecho aqui, ó. 6 minutos, 25 segundos. Fosse uma pessoa, estivesse assim encarnada numa pessoa, mas de fato não é assim. É uma figura de linguagem, para que as pessoas possam entender. E como se fosse. Então, aos 6 minutos e 25 segundos, ele vai falar assim: a sabedoria aqui não é sabedoria humana. Paulo falou sobre essa sabedoria aqui nas suas cartas. Ele fala assim: eu, quando vim até vocês, irmãos, eu não vim com sabedoria humana. O que é sabedoria humana que Paulo estava falando aqui? Era a lei. Lei. Doutrinas humanas. Não faça isso, não faça aquilo, não toque. Olha, cumpra essa regra para você poder ser limpo diante de Deus. Se você cometer isso, você vai ser apedrejado. Então, são leis. E, inclusive, essas leis, elas foram boas, porém, não aperfeiçoou o homem em nada. E não levou eles a Cristo. Não levou eles à salvação. Então, quando Paulo ele fala sobre sabedoria humana, é exatamente isso. Tanto que Paulo, ele estuda boa parte da sua vida aos pés de Gamaliel, mas quando ele entende que a obra de Cristo a obra de Cristo é a que trouxe salvação, a obra consumada de Cristo, ele diz abertamente ao público em Gálatas capítulo 1, salvo engano, ou 1 ou 2, que ele viu isso tudo como esterco. Entendeu? Então vamos ouvir aqui. Uma pessoa. Então ele consegue explicar as virtudes que a sabedoria traz consigo. Porque a sabedoria aqui não é a sabedoria humana, é outra sabedoria. A sabedoria humana é importante para a nossa vida natural, mas não é essa que fala aqui não. Paulo falou sobre... Aí o que ele faz? Ele interpreta mal, ele coloca a crença, a fé, a religião, o lixo da religião, ele coloca em cima do texto de Paulo, e aí o que ele coloca na cabeça das pessoas? Que a sabedoria humana é o português, a matemática, a geografia, história, ciência, química, filosofia, sei lá, quando você estuda faculdade, administração, contabilidade, gestão. Então ele está dizendo que isso é sabedoria humana, mas não tem nada a ver com aquilo que está escrito ali, sobre sabedoria humana. Paulo está relatando que a sabedoria humana é exatamente aquilo, sobre a lei mosaica. Isso é a sabedoria humana. Entendeu? Então vamos lá. Sobre essa sabedoria aqui, lá nas suas cartas, ele fala assim: eu quando vim até vocês, irmãos, eu não vim com sabedoria humana. Eu não vim com sabedoria humana, ou seja, eu não vim aqui colocar regra, eu não vim colocar doutrina, eu não vim aqui implantar lei. Eu não vim com sabedoria humana. É exatamente isso que o texto está dizendo. Mas o que o Luiz Carlos Euclides está dizendo é sobre teologia. É sobre estudo teológico.
que não tem nada a ver, alhos com bugalhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, estudar a Bíblia, analisar as escrituras porque elas testificam de mim. Jesus mandou analisar as escrituras. Os bereanos, eles analisavam aquilo que Paulo estava falando, e Paulo parabenizou eles. Entendeu? Porque nós temos que buscar no fundamento, que está escrito na Bíblia. Esse é o fundamento. Vamos lá. Porque eu não quero que a fé de vocês se apoie em cima de ciência humana. Eu não quero que sua fé se apoie em cima de ciência humana, ou seja, em cima de lei, de doutrina, de regras. Entendeu? Eu, quando vim até vocês, eu vim em poder e demonstração do Espírito. Poder e demonstração do Espírito é liberdade, ou seja, graça, salvação por Cristo, obra de Cristo. Este é o resumo. Tá certo? Inclusive, Paulo ele disse, eu não deixo de pregar a cruz para que ela não seja esvaziada. Então, a manifestação do Espírito que Paulo está falando aí é exatamente isso. É você pregar a suficiência da cruz. É isso. Simples. Matemática. Fecha. Tranquilo. Eu trago uma outra sabedoria que não é essa que eu aprendi junto de Gamaliel, nem com a estrutura judaica. Eu aprendi outra sabedoria que não me foi ensinada em nenhuma escola. Jesus me cercou. Aí ele está falando de teologia. Não, o texto não está falando de teologia, o texto está falando de lei. Paulo ele era zeloso dos zelosos da lei, tanto que Paulo falou em Gálatas capítulo 1, salvo engano. Eu era extremamente zeloso da lei. E aí ele falou, reputei isso tudo como esterco. Então, quando Paulo ele entra nessa questão de falar sobre filosofia humana, é exatamente sobre a questão de você ser zeloso pela lei. No caminho de Damasco, e a partir dali eu comecei a aprender com ele. Então aqui, irmãos, é essa sabedoria que fala. Não é a sabedoria humana, não é a sabedoria intelectual. Não clama porventura a sabedoria como se ela fosse uma pessoa, como se ela falasse por si mesma. Porque é virtude de Deus. As virtudes de Deus compõem a sua natureza. Nós nem conhecemos elas todas, porque nem é possível. Mas elas são. Aí ele diz, nós não conhecemos nem todas as virtudes de Deus. Ou seja, ele vai começar a falar sobre as coisas que acontecem na congregação, das pessoas ficarem se arrepiando lá, e se mexendo, e falando naquelas línguas e tal. Enfim, ele vai falar sobre isso aí, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele disse aí, ó, a sabedoria aqui não é sabedoria humana, aqui na CCB, né? Paulo afirmou sobre essa sabedoria aqui, lá nas suas cartas. Ele fala assim, eu quando vim até vocês, irmão, não vim com sabedoria humana. Aí depois, aos 8 minutos e 10 segundos, 8 minutos e 10, ele falou assim, vamos lá, vamos ouvir aqui. Ele falou assim, uma das coisas que ele criou como expresso de um instrumento para poder fazer suas obras foi a sabedoria. Emanou dele, não é ele. Ele está acima da sabedoria. Sabedoria não é Deus. Restringir Deus na sabedoria diminui sua natureza. Presta atenção nisso aqui, aos 8 minutos e 10 segundos. Mas é muito pouco que nós conhecemos. Que Deus tem de glória, de beleza, de excelência, muito pouco nós conseguimos captar, por causa de nossa natureza. E uma das coisas que ele criou como espécie de um instrumento para poder fazer as suas obras foi a sabedoria. Emanou dele, não é ele. Ó, vamos lá. Ele falou exatamente assim, ó. Uma das coisas que ele criou como expresso de um instrumento para fazer as suas obras foi a sabedoria. Emanou dele, não é ele. Então, o que ele está dizendo é que Deus em si não é sabedoria. Vou colocar de novo aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Natureza. E uma das coisas que ele criou como espécie de um instrumento para poder fazer as suas obras foi a sabedoria. Emanou dele, não é ele. Não é ele. Emanou dele. Não é ele. Então a sabedoria emanou dele, mas não é ele. Vamos continuar. Vamos lá. Ele está acima da sabedoria. Sabedoria não é. Ele está acima da sabedoria. Então emanou dele e não é ele. Tá certo? É a mesma coisa do... Vou colocar aqui.
A mãe gerou o filho. O que ele está colocando é exatamente isso. A mãe gerou o filho. O filho é a mãe? Não. Biologicamente, o filho é a mãe? Não, não é a mãe. Certo? Mas nós estamos falando de um espírito. Aí nós temos um grande problema. Porque se Deus é a única fonte criadora, então tudo aquilo que ele criou foi emanado dele e expressa o que é ele. O que reflete dele. Entendeu? Porque é imagem e semelhança. Então, se ele cria sabedoria, é porque ele é a sabedoria. Vocês estão entendendo? Porque quando eu falo de coisas físicas e biológicas, a mãe gerou o filho. O filho é a mãe? Não, não é. Mas nós estamos falando de um espírito. Deus é espírito. Se Deus é um espírito, tudo aquilo que gerou dele reflete ele mesmo. Tá certo? Então vamos lá. Então ele está dizendo que a sabedoria emanou dele, mas não é ele. Tá bom. Ah, mas ele é acima da sabedoria. Tá bom. Beleza. Aí ele está criando uma hierarquia. Vamos lá. Deus é muito mais do que a sabedoria. A sabedoria é uma virtude que emana dele. Restringir Deus na sabedoria é diminuir sua natureza. Ele não... Então, restringir Deus na sabedoria é diminuir Deus. Olha o que ele está colocando aí. Ó. Então, Deus criou a sabedoria que está abaixo dele. Ou seja, essa sabedoria é limitada. Prestem bastante atenção. Deus criou a sabedoria e a sabedoria não é ele, só emanou dele. E está abaixo dele, ou seja, ela é limitada. Então, Deus, ele criou dele algo limitado. Bom, enfim... Mas é complexo. É complexo isso? É claro que é complexo. Só que quando ele fala que não é ele, logo, esse Deus se torna limitado também. Ok? Então, ele colocou assim, ó. Emanou dele, não é ele. Ele está acima da sabedoria. Sabedoria não é Deus. Ele está colocando aqui, ó. Sabedoria não é Deus. Restringir Deus na sabedoria diminui a sua natureza. Certo? Vocês ouviram isso? Sim ou não? Coloca nos comentários aí, por gentileza. Coloca aí nos comentários se vocês ouviram a mesma coisa que eu ouvi. Ele próprio disse: sabedoria não é Deus. Restringir Deus na sabedoria diminui sua natureza. Beleza? Um pouco antes ele disse: a sabedoria aqui não é sabedoria humana. Paulo falou sobre essa sabedoria aqui nas suas cartas. Ele fala assim: eu quando vim até vocês, irmãos, eu não vim com sabedoria humana. Certo? Beleza. Agora nós vamos para a refutação aqui. Aí, ó. A Marinette colocou sim, o Mário também colocou sim, o Gilson também colocou sim. Beleza? Agora nós vamos para a refutação aqui rapidinho. Vamos lá. Provérbios capítulo 8 apresenta a sabedoria como pessoa. Abre aspas. Eu, a sabedoria. Beleza? Verso 12. O Senhor me possuiu. Verso 22 de Provérbios 8. Era seu aluno. Verso 30. Ok? Então, no Novo Testamento revela que essa sabedoria é Cristo. 1 Coríntios 1, 24 e 30. Abre aspas. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Colossenses 2, 3. Abre aspas. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Fecha aspas. Então, dizer que a sabedoria é apenas uma virtude emanada e não uma pessoa. Vamos lá. Então, dizer que a sabedoria é apenas uma virtude emanada e não uma pessoa é negar a pré-existência e a divindade de Cristo. Exatamente isso que eu estou colocando. Então, vou ler novamente. Dizer que a sabedoria é apenas uma virtude emanada e não uma pessoa é negar a pré-existência e a divindade de Cristo. João capítulo 1, verso 3. João capítulo 8, verso 58.
Então, Luiz Carlos Euclides, ele reduz Cristo a um atributo, cometendo uma heresia cristológica grave, pois a sabedoria de Provérbios 8 é o próprio verbo encarnado em João 1,14. Vamos lá. Provérbios 8, 22, 30. Apresenta a sabedoria como uma pessoa que existe desde a eternidade. Participa da criação e é aluno e delicia de Deus. Então, o Novo Testamento identifica essa sabedoria como Cristo. 1 Coríntios 1, 24. Verso 30 também, e Colossenses 2, 3. Então, dizer que é apenas uma virtude emanada e não uma pessoa é negar a pré-existência e divindade de Cristo. João capítulo 1, verso 3 também, e João capítulo 8, 58, cometendo a heresia de adocionismo, ou seja, Cristo como homem adotado, não um próprio Deus encarnado, e do subordinacionismo, ou seja, Cristo inferior ao Pai. Isso contradiz Mateus capítulo 7, 21 ao 23, onde Jesus se apresenta como Senhor e Juiz. Então está aqui a reputação a esse ancião. E eu gostaria, um dia, que ele pudesse entrar aqui ao vivo para a gente poder bater um papo. E eu vou colocar aqui vários trechos de pregação heréticas dele, e eu gostaria que ele, num debate, ele pudesse me responder. Ele com o Espírito Santo e eu apenas com a Bíblia, para tentar refutá-lo. Será que eu consigo, gente? Coloca aí nos comentários. Será que eu consigo refutar o Luiz Carlos Euclides ao vivo no debate? O Tiago colocou assim: acredito que somos livres para escolher que caminho devemos seguir. Entender cada coisa de acordo com a nossa consciência. Nem todos entenderão o Evangelho. Alguns ficarão naquilo que acreditar. Exatamente. A Marinette colocou assim, ó. Vi várias vezes os cooperadores falar mal das outras igrejas, dizendo que a CCB não precisa de flores nos púlpitos e nem precisa de nada que enfeite o templo, que tudo lá era Deus que mandou assim. Exatamente. Inclusive, eles apontavam para as paredes e falavam assim, ó, vocês estão vendo algum santo pendurado aqui nessas paredes? Aqui o único santo é esse que está aqui sobre a nossa cabeça aqui, ó. Eles falavam exatamente isso. Ele colocou assim, e uns anciãos do Brás falou que nunca fala mal de outras igrejas. Obrigado pelo reconhecimento. O Mário colocou, esses nos que ele tá explicando aí, só enchendo linguiça. Enchendo linguiça mesmo. Agora vamos para uma outra heresia que o Luiz Carlos Euclides ele pregou aos 10 minutos aqui, ó. Olha só. 10 minutos. Vamos ver aqui, ó. 10 minutos. Ele pregou assim, ó. Entre o novo e o antigo existe uma página em branco. Agora ele vai entrar na heresia da página em branco, gente. Presta atenção. Vocês se lembram que quando vocês pegam a Bíblia, vocês abrem algumas Bíblias, não são todas. Algumas Bíblias têm uma página em branco no meio. O Luiz Carlos Euclides, ele cria uma mentira, uma factoide, dizendo que ali se representa, aquela página em branco significa que Deus ficou em silêncio durante 400 anos. Vamos ouvir aqui juntos, olha só. Nós, até o fim do Primeiro Testamento, a sabedoria conhecida estava ali restrita, e o que tem de melhor está aqui. Provérbios, Eclesiastes, Salmos, alguma coisa. Depois, quando cessaram as revelações, as visões, as mensagens, vocês podem ver, eu já falei que entre o Velho Testamento e o Novo, tem uns que não gostam de falar Velho Testamento, o Antigo Testamento. Não é velho, porque a palavra ali está viva. Entre o Novo e o Antigo, existe uma página em branco. Vocês já viram isso na nossa Bíblia? Todas as Bíblias têm uma página em branco. Esse aqui foi o tempo que Deus ficou em silêncio. Deus parou de manifestar-se a Israel. 400 e poucos anos, não havia nenhuma visão manifesta, nenhuma revelação, nada. Silêncio absoluto.
Não havia mais nenhum profeta. Ninguém falava em nome de Deus. O silêncio. Tá vendo? Então ele cria uma mentira e publica para não sei quantas mil pessoas na congregação dizendo que aquela página em branco ali, que nem todas as Bíblias têm essa página em branco, é porque Deus ele ficou em silêncio. Mas onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Deus ficou em silêncio. Parou de operar 400 anos. Se Deus ele é ontem, hoje e eternamente, se Deus ele está em todos os lugares, todo movimento faz parte de Deus. Então, como que pode um Deus ele parar de fazer coisas e parar de falar, durante 400 anos? E aí, como é que fica isso? Então vamos lá. Aos 7 minutos e 15 segundos. Então aqui, essa aqui é a primeira heresia que ele falou aqui aos 10 minutos, certo? Agora vamos aos 7 minutos aqui, ó. Isso aí é coisa de maluco, gente. Desculpa a expressão com a acepção eclesiástica da palavra. Isso é coisa de maluco. Tá? Como é que ele pode provar isso? Deus foi no ouvido dele e falou assim, ó, grava isso que eu tô falando para você. Liga o seu WhatsApp aí e grava esse áudio aqui. E publica pro povo. Fala pro povo que eu fiquei 400 anos sem falar nada ali naquela página em branco ali, ó. É mesmo, senhor? É mesmo. Pode publicar esse áudio aí. Será que ele tem um áudio da voz de Deus falando, ó, fiquei 400 anos sem falar? Ele não tem. Será que ele tem uma carta registrada de Deus lá do cartório, escrito, selado lá no cartório lá, registrado, firma, tudo, escrito assim, ó, eu fiquei 400 anos sem falar. Lá entre o Velho e o Novo Testamento. Será que ele tem isso? Não tem. Sabe onde que ele tem? Invencionices da CCB. Invencionices 171 da CCB. Com a acepção eclesiástica da palavra. Isso aí é pura enganação, é lorota, gente. Quando a pessoa não tem nada o que pregar, ela mente para as pessoas. Ela tem um documento? Tem uma prova? Não tem. Então isso aí a pessoa está enganando. E o pior é que no final ainda vão pedir coleta em cima de mentira, de enganação, porque não tem prova nenhuma. Tá certo? Então vamos lá. Aos 7 minutos e 15 segundos. Vamos ouvir aqui juntos. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, pronto. Eu, quando vim até vocês, eu vim em poder e demonstração do Espírito. Eu trago outra sabedoria que não é essa que eu aprendi junto de Gamaliel, nem com a estrutura judaica. Eu aprendi outra sabedoria que não me foi ensinada em nenhuma escola. Jesus me cercou no caminho de Damasco e a partir dali eu comecei a aprender com ele. Vamos lá. Jesus me cercou no caminho de Damasco e a partir dali eu aprendi com ele. Só que Paulo, inclusive, passou 14 anos da Etiópia e depois ele desceu na casa de Pedro e ficou um tempo na casa de Pedro. Né? Ah, não aprendi nada, mas ele teve um tempo com os apóstolos também. Tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, Paulo, quando ele fala que os colunas não serviram para nada, é porque os colunas queriam colocar lei na graça. E aí Paulo ele entra no confronto. Ó, não aprendi nada com eles, com os colunas. Entendeu? Então vamos lá. Olha só, preste atenção aqui. O período entre Malaquias e João Batista foi de revelação profética reduzida, mas não de silêncio absoluto ou ausência de Deus, porque Deus não fica ausente. O Espírito Santo sempre atuou, presta atenção, Salmos capítulo 51, 11, Isaías 63, 10, 11, Atos dos Apóstolos 2, 17, cita Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso não significa que o Espírito Santo não atuava antes. Dizer que ninguém falava em nome de Deus nega a continuidade da graça e a ação do Espírito Santo em todos os tempos. Além disso, o próprio Jesus afirmou que as Escrituras do Antigo Testamento testemunhavam dele. João capítulo 5, 39. Então essa visão, esse tipo de interpretação que o Luiz Carlos Euclides ele passa para o público, divide a obra redentora e despreza a revelação progressiva. Certo? Então essas aqui são as heresias que são pregadas na Congregação Cristã do Brasil. Eles criarem uma mentira
dizendo que aquela página em branco ali, aquela página em branco é Deus ficou em silêncio porque ele queria observar. Ele estava meditando naquilo que ele ia fazer. Gente, presta atenção. Medita comigo. Medita comigo. Deus, um ser soberano, diferente do homem, que é um ser limitado. Deus onipotente, onipresente, onisciente. A única fonte criadora. Deus, enfim, Deus ele já conhece o passado, o presente e o futuro, alfa, ômega. Vamos supor que lá no dia zero, Deus estava lá no dia zero e ele começou a pensar nas coisas que ele ia fazer no futuro. No dia zero, começou a pensar em tudo. Na mente dele já veio tudo. Sabe o que é tudo? Ilimitado, veio tudo. Veio dias, horas, meses, semanas, você, eu, a planta, o animal, o globo terrestre, veio tudo. Veio o passado, o presente e o futuro, isso tudo. Aí a partir do dia 1 ele já começa, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos isso, façamos... Tudo é bom, tudo, tá tudo certo. Certo? Agora, se Deus lá no dia zero ele já estava premeditando, ou seja, ele já estava pensando para depois ele agir com a sua palavra, e ele começou a criar tudo, e tudo aquilo que é criado, é feito, aparece na nossa vida todos os dias, tudo isso é criação de Deus. Como é que Deus pode ficar em silêncio 400 anos? Não tem lógica isso. O homem pode entender que Deus ficou em silêncio. O homem pode entender. Mas se você for pegar Deus como única fonte criadora, onipotente, onipresente e onisciente, não tem como Deus ficar em silêncio. Porque todos os dias tem criação, todos os dias tem elemento novo, todos os dias tem alguma coisa nova acontecendo. Não tem como Deus ficar em silêncio. Então isso é uma criação humana, isso é uma teologia mentirosa e falaciosa. Eu gostaria que qualquer pessoa da CCB entrasse aqui ao vivo e tentasse me refutar. Mas não consegue. Recentemente eu estive na live do Marcelo, do canal Arca CCB, e eu pedi para ele o link para eu poder entrar, porque ele falou publicamente que os críticos fogem dele. E eu ouvi isso, aí quando ele estava fazendo a live eu falei, então coloca aí o link que eu quero entrar na tua live. Ele não me respondeu. Aí lá no final da live, quando já estava encerrando, ele colocou meu comentário na tela e falou, olha, acabei de ler aqui o comentário do Michel, mas não vai dar tempo dele entrar. Mas eu já tinha meia hora antes pedido o link da live. E ele, por 5 vezes, e ele não leu os meus comentários. Leu dos outros, mas não leu o meu. Eles correm da gente. Então, eu deixo o meu canal aqui à disposição para qualquer uma pessoa da CCB. Para entrar aqui ao vivo e debater comigo. Se for macho, se for homem. Você pode orar antes, fazer uma oração antes, pedir para Deus te revelar o que você vai falar, ungir tua boca com óleo, com, sei lá, com o que você quiser, e subir aqui ao vivo, com oração, com jejum, com palavra profetizada. Vai lá que eu sou contigo, pode subir lá. Pode subir aqui. Eu apenas vou pegar a Bíblia. Tá certo? Só com a Bíblia eu já destruo qualquer tipo de argumento que vocês falam. Beleza? Então eu convoco a nação CCBiana para subir aqui ao vivo e debater comigo nas próximas lives. Fechado? O Thiago colocou aqui, ó. Eu estava na live, ele demorou para falar com você, Michel. E disse que estava no final da live. Inclusive, deixa eu só remover aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Quer ver? Eu acho que eu tenho até o print aqui, ó. Só para encerrar aqui, eu acho que eu tenho o print dessa... Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu tenho. Tirei o print aqui, peraí. Bom, aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Eu até mandei pro Josafá no dia. Tá aqui, ó. Depois vocês param um pouquinho o vídeo aí e dão um print aqui. Eu vou ler para vocês, ó. Tá aqui, ó. O Marcelo tá aqui e tá aqui o meu comentário. O Vander de Jesus também tá aqui na parte de cima. Aí eu coloquei assim, ó. Deixa eu subir para te responder. Eu coloquei aí, ó.
Deixa eu subir para te responder. Aí o Wander de Jesus colocou assim, ó. Então manda o link para o Michel subir na live, que ele responde para você. Aí o Wander ainda atiçou, colocou assim, ó. Marcelo, chama o Beto para ajudar você no debate. Quero no debate comigo. Aí eu coloquei na parte de baixo aqui, ó. Coloquei assim, pessoal, peça para o Marcelo deixar eu entrar na live para refutar ele. Aí depois eu coloquei aqui, ó. Tem outro comentário meu aqui, ó. Agora já 4 comentários, olha só que eu coloquei. Marcelo, no início da live, disse que deixaria o link para qualquer crítico subir. Eu já pedi o link por 5 vezes e ele não manda o link. Tá se borrando todo. Eu coloquei isso aqui, ó. Depois eu coloquei, deixa eu subir para te responder. Depois eu coloquei aqui no final, ó, mais outro comentário. Marcelo, você disse que os críticos fogem da sua live e não querem subir ao vivo. Me manda o convite por gentileza. Entendeu? Então eu coloquei aqui vários comentários. E aí o Marcelo, no final ele leu esses comentários, ele leu sim os comentários, só que ele não se manifestou, ele não colocou nem na tela. Aí no final ele foi lá e colocou o meu comentário e falou, não tem tempo para poder te subir na live. Entendeu? E é isso. Eles não conseguem me refutar. É por isso que eles ficam se borrando de medo. Eu duvido qualquer um desses aí, da CCB aí, fazer um vídeo, pegar um vídeo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eles tentar me refutar naquilo que eu acabei de falar aqui. Será que eles têm condições de me refutar? Duvido. O Thiago colocou aqui, ó, perguntei para ele sobre o batismo. Jesus perdoou o paralítico salteador na cruz. Onde estava a água física? Exatamente. Hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso com o professor Wesley. Entendeu? A Mariette colocou, esse Marcelo é o herege, tenho certeza que ele ganha algo da CCB. Aí eu não posso afirmar. Né? Mas, com certeza, deve receber tapinha nas costas, o pessoal deve falar que ele é muito perseguido. Aí, né, entra o chororô da CCB. Né? Aí deve orar para Deus matar os críticos e assim por diante. Então, aqui, ó, eu estava na live, ele demorou para falar com você, Michel, e disse que estava no final da live, exatamente. O Kleber Paixão, eu mandei, lá na live dele que ele estava fazendo, eu peguei e eu sou bloqueado no canal dos dois, do Marcelo e do Kleber. No canal do Marcelo, eu tive que utilizar o meu perfil secundário para colocar o comentário. Por quê? Porque o que o Marcelo faz? O Marcelo, ele fala que os críticos não querem entrar na live dele para poder debater. Por quê? Porque ele não conta para as pessoas que todos os perfis de críticos são bloqueados no canal dele. Ele não conta isso para as pessoas. É por isso que os críticos não conseguem subir lá. Aí eu tive que pegar um canal secundário e eu fui lá e coloquei o meu comentário lá. Aí sim apareceu. Entendeu? Essa é a tática deles. O Kleber Paixão é a mesma coisa. O Kleber Paixão é um teólogo da CCB. Eu fui lá e coloquei, Kleber Paixão, você aceita um debate comigo? Aí ele falou assim, não, você não é acadêmico, eu não tenho debate contigo. Aí eu falei com ele, então você aceita um debate com o Fábio Sabino, que é acadêmico? Ele falou, não, Fábio Sabino eu não debato com ele. Não, porque... Não. Sabe por que ele não debate com o Fábio Sabino? Porque ele vai perder do Fábio Sabino. Simples assim. Mas ele não aceitou o debate comigo porque ele disse que ele só debate com acadêmicos. Aí quando eu chamei um acadêmico para fazer um debate com ele, ele não aceitou. Entendeu? Então ele se esconde, porque ele sabe que ele vai perder o debate. E isso, se vocês conseguirem, vai lá na live dele lá e fala, ó, aceita o debate com o Michel Oliveira, porque para mim ele é um cagão. Para mim é um bunda mole, um cagão, com a acepção eclesiástica da palavra. Certo? Então tá aqui, ó, queria um debate, você e o Kleber Paixão, e eu aceito. Qualquer momento. Tá certo? Ele vai pegar a homilética dele, vai pegar lá a forma que ele analisa a Bíblia, a forma dele, CCBiana, ainda CCBiana. Ele defende muito a CCB ainda em vários pontos. Então ele vai fazer a construção teológica dele e eu vou vir só com as palavras de Jesus. Vamos ver se ele vai correr o debate.
Tá certo, gente? Então deixa o like, compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Tá bom? Bom descanso para vocês. Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Bom descanso a todos.